Fala, seus educaldes, eu sou André Breda. Eu sou Alexandre Rabasso e esse aqui é o Falando de Áudio. André Breda, Estamos como vai? aqui. Estou Tudo bem? E aí? E aí, Temos vamos falar pergunta de hoje, áudio? vamos falar de áudio. Então vamos. André, nos processadores existem vários tipos de filtros. Isso. Tem filtro passa alta, filtro passa baixa. O equalizador é um filtro, né? Filtro Shell, um filtro Picking, filtro... Tem all-pass em alguns deles. Tem FIR que... Engraçado que o FIR não é exatamente um filtro, né? É a forma de fazer o filtro, Eu né? ia falar isso. Ele é a forma de fazer o filtro. Mas assim, como é que você pensa num processador, assim, nessa questão de filtro, na utilização no seu dia a dia de alinhamento de um sistema de musical, ou quando você vai mixar alguma coisa? Como é que você encara isso aí? Essa quantidade de filtros disponíveis e como é que você aplica essa história no seu trabalho? Legal, hein? Cara, eu acho que... Sabe aquela história de que time tá ganhando não se mexe? Hoje em dia, por que eu tô falando isso? Eu fiz uma live recentemente aqui no Educáudio e eu mostrei os diversos tipos de processadores que existem hoje no mercado, né? Mostrei quase 10 modelos diferentes, Uhum. de mais baratos e mais caros, né? E os mais baratos hoje em dia estão vindo com uma infinidade de filtros já, inclusive, né? Isso pode ser muito perigoso, porque quando você mexe em qualquer coisa relacionada a um sistema inteiro de som, você não está afetando um ponto específico. Então, se eu aumento o baixo, tá tudo bem, eu aumentei o baixo. Se eu mudei a equalização do PAL, eu estou mudando todo o meu PAL, mesmo que ele seja uma única caixa, né? Mas eu Uhum. mudei todo aquele grupo ali. E aí, quando você tem a possibilidade de você mexer, por exemplo, num filtro que altere o tempo de entrega das frequências, isso é preocupante. Porque eu penso o seguinte, se eu tenho um processador de R$ 800, chutando aqui, tá? E ele tem uma possibilidade de ter um filtro ao pass, isso já é real, já existe, será que eu sei o que eu estou fazendo com aquele filtro ao pass? Será que eu tenho ferramentas para medir o quanto aquele filtro ao pass daquele meu processador super barato, ele é real em relação ao que ele está mostrando ali na tela? Então, como é que eu faço? Eu vejo o que é necessário e aplico apenas o que precisa. E às vezes é engraçado, as pessoas acham que quanto maior o sistema, mais você vai ter que mexer e tal. Mas se o seu sistema é bom E é e está bem exatamente o posicionado, inverso, né? você não vai fazer quase nada, né? Se você tem um line array, eu tenho um line array com 20 caixas. Se ele já não tiver algo que coloque um shelving automático para você reduzir o acoplamento dos graves, a soma dos graves, talvez você só coloque isso para reduzir aquela soma ali das 20 caixas. Mas se você tem uma caixa ruim, aí você vai ter que mexer talvez muito mais nela. Então, eu acabo tendo que utilizar muito pouco esses filtros, porque graças a Deus eu consigo utilizar equipamentos bons. Mas eu vejo, principalmente pelos seguidores aqui do canal, que às vezes eles querem criança com brinquedo novo, sabe? Quer usar todos os filtros possíveis de um processador. E isso é muito perigoso, né? Antigamente, você não tinha acesso aos filtros. Por exemplo, todo o Galileu da Maya Sound vinha com o all-pass bloqueado. Você não acessava ele facilmente. Sim, não aparecia nem no software, né? Não, nem no software. Você não tinha esse acesso a É, eles. Hoje em dia, não. Todos já estão abertos. Você mexe lá, enfim. E às vezes é necessário, realmente, né? Às vezes você vai misturar sistemas, vai misturar próprias linhas deles e você tem que ajustar ali para que todo mundo chegue ao mesmo tempo. sim. Mas a minha pergunta é, se você está com um sistema com um processador de R$ 800, será que você tem condições técnicas de medir a necessidade de um all-pass, de um filtro FIR? E será que esse filtro FIR ele é tão preciso quanto está aparecendo na telinha ali dele? Tem um processador famoso, não vou citar a marca porque agora eu vou falar mal, né? Mas tem um Não pode processador muito falar mal. famoso, não pode. Tem um processador famoso de uma marca grande, fora do Brasil, que se você ligar
o delay dela sem aplicar nenhum delay. Você só ligar, ela já bota um delay. Então, quando você liga no software dela ali um delay, ela bota um delay de aproximadamente 3 milissegundos. 3? 3 milissegundos. Que Já isso? medi vários. Depois, em Que off, eu te conto. loucura isso. Já medi 3 vários. milissegundos. Eu achei que era 0, não sei o quê. 3 milissegundos. Pode medir qualquer dia aí. E aí, qual é o problema? Você tem, sei lá. Deus me livre de pegar esse processador. Você não pega. Você tem. Olha, Eu acho que rapaz. não, acho que não. Hein? Você tem lá 6 saídas, 8 saídas, não vou dizer quantas para não saberem qual é. Mas você tem lá as saídas do processador. Imagina você ligar o delay em 2. Ah, você calculou que o delay era 9. Você botou 9, você está com 12. Então, se você está com um processador mais simples, está acreditando puramente no que você está vendo na tela dele, é um perigo. Então, eu trabalho muito com menos é mais e time que está ganhando não se mexe. Então, se eu tenho uma caixa que já é processada com o subwoofer já é processado, eu não vou botar nele um novo LPF. Ele já tem um processamento dele. Agora, tem casos que a gente realmente precisa fazer todo o processamento externo. Um subwoofer que não está processado, ou ele não é compatível, ele não é da mesma linha das minhas caixas de alta, então talvez eu tenha que cortar ele um pouco mais para baixo, ok, talvez seja necessário. Mas eu tenho muito, sabe, respeito quando você vai entrar no mar para não Uhum. tomar um caixote da onda? Eu tenho muito respeito em relação ao processador. Falei Eu pra tenho uma caramba, mas quero frase. saber de você. Pois é, eu tenho uma frase que eu leio desde muito novinho. Acho que desde que eu aprendi a ler, eu leio essa frase. É uma frase que eu sei que todo mundo já leu na vida uma vez. A frase diz o seguinte: falha o motorista somente o indispensável. E eu trago essa frase, para tudo na minha vida. Para tudo na minha vida. Que é a mesma coisa que você falou, em time que está ganhando não se mexe, sabe? Assim, o falha o motorista somente o indispensável, para mim, é o seguinte: eu preciso disso. Por que eu preciso disso? Se eu sei por que eu preciso disso, se eu sei que eu preciso e por que eu preciso disso, eu consigo medir para ter certeza que eu estou aplicando direito? Porque um sistema que já vem com especificação do fabricante e essas especificações foram aplicadas de acordo com o que o fabricante te fala, e o sistema não está soando como você quer, tem duas opções. Ou tem alguma coisa errada no caminho, ou não é esse sistema que você quer. Você precisa de outro que soa de um jeito que você gosta mais. Sim. Então, aplicou o que o fabricante te falou, do início ao fim, no processador, no amplificador, na bitola do cabo, na forma que suspende PA, blá, 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 blá. O sistema tem que soar da forma que o fabricante te fala que vai soar. E aí, você pode gostar ou não. Ok. Mas, Perfeito. e aí você pensa, como é que eu posso melhorar esse sistema? Normalmente, você não vai conseguir melhorar o sistema mudando o filtro, passa alta, passa baixas ali na hora. Você tem que estudar aquilo, você tem que entender. Essa corneta vai dar carga no driver se eu baixar o. Porque está cortado em 2.000 Hz, se cortar em 1.000 vai ser melhor. Ok. O driver diz que pode funcionar em 1.000, está escrito aqui, ó, o driver XYZ no manual de. Mas a corneta que ele está acoplado permite que isso aconteça? E aí você vai passar por 1 milhão de coisas, de São muitos variáveis dependes, né? que você tem que entender, são muitos dependes. 1 milhão de variáveis que você precisa entender para fazer aquilo funcionar direito. E isso em campo? Não, claro que não. Isso aí é uma questão de estudo, de medição. E aí, puxa, olha, e tem isso, né? O PA XYZ do fulaninho é mais legal do que o PA XYZ do outro cara. Porque esse cara aqui pegou, estudou, fez o dever de casa dele e arrumou melhor de alguma forma. Existe isso, Sim. a gente sabe que existe isso, né? E não é só com um PA de fabricante de médio para ruim, não. De fabricante Não. bom, que você gosta mais de uma locadora do que de outra. E aí você pergunta para o cara. Às vezes é porque uma aplica as coisas do fabricante e a outra não.
né? Aí você gosta mais da que aplica as coisas do fabricante. Mas às vezes também é um cara que estudou e falou, poxa, eu acho que para a forma que a gente utiliza aqui, para o som que a gente costuma fazer, se eu fizer assim, isso aqui vai ser melhor. E faz com segurança, faz conhecendo. Agora, em campo, cheguei para mixar um show. Eu acho que se baixar a frequência de corte desse não sei o que, vai soar melhor. Não, gente. Cuidado, cuidado, não faz isso não. Não faz isso não. É porque não tem a ver com isso, né? Você não vai escolher a frequência de corte do sub em relação ao ambiente que você tá. Não é Não, só isso que vai definir. É não, muito mais não sobre é o isso. sistema em si, né? Quais são as É, altas que vão falar e sobre o próprio sub, assim, o quanto que ele pode falar, o quanto que ele foi feito para falar, né? é, é. O sub tem uma coisa que se você vai botando cada vez mais sub, mais sub, mais sub, mais sub, a frequência de crossover vai subindo, 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 vai ficando cada vez mais feio, mais feio, mais feio, mais feio, mais feio. Então tem que tomar cuidado. E quando você faz um arranjo em arco eletrônico, por exemplo, quanto mais sub você bota, mais problema você tem no arco. Porque quando a gente aprende a fazer arco, a gente pensa assim, eu vou botar a distância entre as caixas na frequência tal, uma relação X com a frequência de corte do sub, elétrica. Mas essa frequência que a gente tem que pensar não é a elétrica, é a acústica. E É essa onde ele realmente frequência vai muda cortar, de né? acordo com o nível de sub que você bota mais no seu arranjo. Então, quando você pensa que você corta seu sub em, sei lá, 80 Hz, e você pensa, posso espaçar meus sub X metros, porque é meio comprimento de onda, 2/3 comprimento de onda, sei lá, em 80, e você bota esse espaçamento, você está contando que não toque mais nada abaixo de 80 Hz, acima de 80 Hz nesse sub. Só E que se quando você você fizer um somou crossover vários normal, subs, se você fizer um crossover normal, ok. Agora, se você fala, eu quero mais 10 dB de sub, aí essa frequência de corte não é mais 80, já é 110. E aí você vai ouvir 110 Hz tocando no seu sub. Porque você subiu tanto o nível de pressão dele que você está ouvindo 110. Porque ele está tocando 110. Só que antes você não estava ouvindo. Por que você não estava ouvindo? Porque o era PA baixo. estava tocando 110 Hz, muito mais do que o sub. Mas quando você aumenta um monte o sub, você começa a ouvir essas frequências tocando do sub. E aí você fala, puxa, meu arco não está funcionando direito, olha, está cheio de cancelamento aqui, está distorcendo, está não sei o quê. É porque você está ouvindo um monte de coisa que você não pensou que você tinha que consertar. Então, tudo isso tem a ver com filtros e processadores e arranjos. Ou seja, mexe nisso não. Mexe É que nisso nem não. limiter, né? A gente nem é o tema, mas assim, você tem uma caixa que já tem um limiter. Aí você vai botar um limiter no processador para quê? Por Você vai quê, arranjar um né? problema para Por você. quê? Vai arranjar um problema para você. Se limiter Exatamente. fosse fácil, o fabricante deixava você fazer. É, é. O Dênio Costa tem uma frase ótima sobre limiter. Limiter é igual airbag. Tá lá, mas você não quer usar. Deixa ele lá. Deixa ele... Você sabe que ele tá lá. Sabe que ele tá lá. Se acontecer uma coisa, ele vai te proteger. Mas é melhor que não aconteça. Então é isso. É isso. Limiter é. Se mete nisso, não. Para o motorista, somente é indispensável, querido. E só para a Mas se gente não precisa concluir, falar, não fala. Hã? porque a gente falou de vários subtemas aqui, mas eu acho que era importante a gente falar também que tem sistemas que não são alinháveis, né? Você é uma pessoa que fala muito isso, tem sistema que ele é alinhável, mas tem sistema que não tem o que fazer. Porque assim, se o sistema está mal construído, não tem muita solução. E a gente não está falando de toda caixa facão aqui, né? Toda caixa feita em casa. Tem caixa feita de forma mais simples que é possível, ok. Mas tem Sim. caixa que não é possível. Então, não existe filtro ainda que resolva a má construção. Não Talvez daqui existe. uns anos com inteligência artificial, sei lá, com alguma coisa, mas É. hoje ainda não tem. Ou é inteligência artificial ou surdez natural. Uma dessas duas coisas vai resolver essa questão da caixa facão falar melhor, entendeu? É engraçado eu falar isso. Eu uma vez dei um curso de desenho e alinhamento em Belo Horizonte, dentro de uma locadora que tinha um PA, eu não vou lembrar a marca. Não vou lembrar mesmo, né? E a gente montou lá de acordo com o que a gente desenhou e ficou bom, ficou legal dentro do
do galpão lá da locadora que a gente fez, e aí tinha um aluno que falou assim, quero ver montar meu PA facão aqui, não sei o que. Eu falei, traz amanhã. Você consegue trazer 8 caixas amanhã? Consigo. Eu falei, então traz que a gente vai montar. E aí ele levou as caixas, e aí, cara, era um PA que não tinha nem marcação de ângulo entre as caixas. Meu A gente Deus. teve que fazer as marcações. Foi medindo o ângulo ali, botando uma caixa em cima da outra, medindo os ângulos, não sei o quê. E aí desenhamos no papel e a caixa subiu. Cara, não é que ela estava mais homogênea do que a outra? Aí, Ficou viu? mais homogênea do que a outra. Pra quem O fala mal da timbre, caixa o facão, ó. timbre, o timbre era pior, sem dúvida. Mas você saía de pertinho da caixa e ia até lá atrás e ela tinha o mesmo som. Olha só. Muito interessante, muito louco isso. Muito E aí, louco. é O som melhor não ter o era mesmo. lindo. Então, é melhor ter o mesmo som ruim em todo espaço ou ter um som bom em alguns momentos diferentes pelo espaço? Não sei te responder. Não sei te Essa, responder. essa vai ficar para a quarta temporada, né? Porque Tá bom, esse, não, vamos esse, fazer isso. Essa fica para a esse é o quarta nosso último temporada. episódio. Esse é o nosso último episódio da terceira temporada de Falando de Áudio. Pois é, mas já já estaremos com a quarta temporada, já temos até pergunta para a quarta Já temporada. temos pergunta Muito para a bem. quarta temporada. Essa daí a gente vai deixar para a quarta temporada. Mas agora a gente encerrou nossa terceira temporada do Falando de Áudio. Mas em breve a gente vai abrir o quê? Mais perguntas para as pessoas lançarem para a quarta temporada do Falando de Áudio. Vamos esperar Faça essas isso, André. perguntas, hein? Vamos ter Faça perguntas isso aí. porque a gente precisa falar de áudio. Precisamos falar de áudio. Então, não vou te falar até E aqui semana que vem. Ah, entre nós não tem essa conversa de fale somente o indispensável, não. A gente fala não, tudo. a gente Fala não tudo. corta. Até aqui Não, a falamos, gente não lançamos. corta. É um O mais perigo. Eu legal é preciso isso. me controlar, mas a gente não corta. Exatamente. No máximo a gente fala depois, né? Quando acaba a gravação aí a gente fala, mas durante É não. verdade. É Então é isso. verdade. Então foi uma ótima temporada. Espero todo mundo aí na próxima temporada, né, Rabaço? Vamos ter mais temporadas. Sim, sim, vamos ter umas temporadas. Aguardamos comentários, aguardamos Comentários, sua sugestão, aguardamos sua crítica carinhosa. Que crítica tem que ser carinhosa, né? Pode fazer, mas sem por xingar, favor. sem falar mal da mãe, né? Carinho, fazendo carinho, né? Uma crítica fazendo carinho. Aceitamos críticas carinhosas e aceitamos também sugestões e elogios. E é isso. Até a É próxima isso. temporada. Até já, gente. Valeu. Até já. Valeu.